Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fibercast. Agora a gente está no episódio 6 e hoje a gente vai falar com ela, a rainha do encantamento, a pessoa que veio para o mercado de provedores de internet para deixar os clientes encantados, felizes e maravilhados com os serviços que a gente está oferecendo para eles. A Kathleen, que é a nossa professora de atendimento encantador aqui na Fiber School. Uma das primeiras a falar sobre esse assunto, né, de sucesso do cliente, atendimento encantador para provedores de internet. E o tópico do nosso podcast, né, eu faço tanta aula que eu estou costumando falar em aula, mas do nosso Fibercast aqui é falar sobre o cliente feliz. Por que o cliente feliz dá resultado? Como ter um cliente feliz? Quais as dificuldades para ter um cliente feliz? Tem vários assuntos interessantes, então roda a vinheta e bora para mais um Fibercast. Muito bem, antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu queria relembrar os nossos patrocinadores, a TIP, que é o PED do mercado de provedores de internet, com várias soluções para provedores de internet e especialmente para esse momento que a gente está precisando diversificar, trazer novas soluções, agregar serviços. A TIP tem uma cartela de serviços incrível de provedor de internet e esse ano está focando muito no lançamento de sistema de segurança, CFTV, com inteligência artificial. Uma maneira super interessante de você compor planos de internet, sair do básico lá, internet, telefone, TV, e vindo com coisas inovadoras que vão chamar a atenção do seu cliente. Então vale a pena dar uma pesquisada sobre esse assunto. Também um abraço para os nossos apoiadores aqui, que é a Expo e a SP, um dos maiores eventos de provedores de internet no Brasil. Agora no segundo semestre vão participar de praticamente todos eventos da Expo e SP, e também para a SP Consultoria do Guilherme Nigri, que é o nosso parceiro na questão jurídica aqui na Fiber School com os provedores de internet. Bom, vamos lá? Vamos bater um papo? Tudo bem? Vamos, tudo bem. Bora falar de encantamento de cliente? Bora falar. Bom, Kathleen, vou começar assim, ó. Já vou chegar chegando, né? Geralmente a gente pede, não, se apresenta e fala o que tu faz e tal. Mas eu queria entender logo de cara, assim, chegando. Por que hoje em dia as pessoas estão indo atrás de estratégias de ter um cliente feliz e antigamente isso não acontecia? Sim. Por quê? Bom, eu acredito que todo esse movimento que o mercado começou a fazer em cima de querer cuidar do cliente, de querer manter o cliente feliz, está relacionado a essa mudança de comportamento que o cliente teve nos últimos 10 anos, né? Então, se a gente olhar para 10 anos atrás, a gente vivia numa escassez de produtos, serviços e soluções. Então, o cliente acabava ficando refém de poucas coisas que ele tinha para consumir, né? Poucas lojas, poucos serviços, não tinha ainda serviços online. Então, ele ficava muito refém de poucos serviços e presenciais. Então, o que acontecia? As empresas não tinham noção da importância que era ter um cliente, porque isso não era algo que os clientes valorizavam há 10 anos atrás. Como eles estavam acostumados a ter pouca opção, para o cliente era mais importante, às vezes, que ele conseguisse ter acesso a um produto, conseguisse comprar aquele produto, do que ter um bom atendimento, uma boa experiência com aquela empresa. O que começou a acontecer? Começou a surgir muita concorrência, novos serviços, novas empresas. A internet veio, abriu um leque da gente conseguir comprar de qualquer lugar hoje do mundo. E o que passou a acontecer? Com a concorrência aumentando, os clientes começaram a perceber que eles tinham um pouco mais de voz agora. Por quê? Porque se eu não gostei do produto que eu comprei aqui, ou não gostei do atendimento que eu tive aqui, agora eu tenho a opção de escolher outro lugar. Então, a partir deste movimento que o cliente foi sentindo que ele também tinha poder, porque ele estava naquele momento dando dinheiro para a empresa. Então, se eu tô dando dinheiro para essa empresa, eu tenho que ter um retorno, eu tenho que ter um produto bom, eu tenho que ter um atendimento bom. Então, eu sinto que nesse processo os clientes se sentiram, né, que precisavam também de mais, começaram a ir em busca de empresas que fornecessem algo a mais. E o atendimento em si, que hoje para mim é algo crucial, né? Mas antigamente eu entendo que o cliente por muito tempo ficava nessa expectativa de que ele vai consumir um produto, que ele vai conseguir... Me perdi na linha de raciocínio. Tá, vamos lá. O cliente então começa a entender que ele tem voz.
né? Tá. E aí, quando ele começa a comprar coisas, começa a ter experiências ruins, ele começa a externalizar isso. Ele começa a poder contar isso para outras pessoas. Ele começa a poder fazer avaliações, né, sobre aquela empresa, sobre aquela experiência. Com a internet ele tem mais poder. Exatamente. Então, o que eu sinto, assim, que foi essa virada de chave? No momento que o cliente percebeu que ele podia ter um atendimento melhor, porque ele foi na loja A, ele comprou um produto bom, foi mal atendido, mas daí ele foi na loja B e viu que ele poderia ser bem atendido, comprar um produto bom e ter experiências boas. Sim. Então a régua dele de o que é bom começa a ficar maior. Perfeito. Então ele vai em lugares que ele tem experiências incríveis, quanto mais experiências boas ele tem, mais o sentimento dele de o que é bom vai aumentando. Então as empresas, né, principalmente as empresas que... Acho que as primeiras empresas que tiveram, assim, essa cultura maior de cuidado do cliente foram as empresas de recorrência, de assinatura, porque o cliente, além de te comprar, ele tá te comprando todos os meses. Então, começou a surgir todo esse movimento de Customer Success, de colocar o cliente no centro da operação. Por quê? Porque esse cara tem poder de comprar o meu produto e falar muito bem de mim. E esse cliente também tem o poder de comprar o meu produto, ter uma experiência ruim e falar muito mal da minha marca. E esse falar mal da minha marca gera um monte de coisas negativas, né? Que a gente vai falar bastante disso hoje. Mas eu acho que, assim, pensando em um porquê as empresas se preocupam mais com os clientes, na minha opinião, foi exatamente isso. Esse advento da internet e desse boom de serviços que... Agora tu trouxe esse aspecto no geral, né? Você falou 10 anos. 10 anos atrás. Só que se a gente for pensar provedor de internet... Nós começamos a falar de atendimento encantador. No primeiro vídeo que a gente lançou lá do Virtual Revolution, a gente já falava de atendimento humanizado, a gente começou a fazer. Tu começou a produzir conteúdo em 2019, 2020. Só que, e isso é o quê? É 3 anos, 4 anos atrás. Só que 3, 4 anos atrás, no nosso mercado, eu lembro de ter escutado muita gente falar o seguinte: isso é besteira. Isso aí... mimimi, pra quê? Frescura com o cliente. E não é 10 anos. E o que a gente vê é que quando que a gente começou esse movimento lá em 2019, 2020, tu tentava ofertar um produto desses, ele era visto até como, tipo assim, mimimi, não precisa, é desnecessário. Besteira, cuidar do cliente é besteira, né? É desnecessário. Então, tu até não tinha um fluxo de venda maior. E com o passar do tempo, o fluxo de venda do curso começou a ficar maior. Ou seja, as pessoas... Agora, a gente não precisa nem ofertar a eles. Porque as pessoas vêm até a gente e falam assim, cara, como eu faço o meu funcionário atender bem as pessoas? Porque o que está acontecendo? É esse reflexo? O provedor está percebendo que o fato de ele tá perdendo o cliente não é mais pela fibra ótica, é as pessoas que não conseguem tratar bem as outras pessoas? Eu acho que são duas coisas. Eu sinto que o provedor passou a vender menos e isso alertou ele. Alertou ele. E quando o provedor começou a perder mais, isso para mim foi a virada de chave. Quando começou a parar de vender, não atacou tanto. Mas quando mexeu na base, começou a incomodar. Exatamente. Porque o provedor, ele tinha muito essa tendência de... eu abri uma rede, construí uma rede, ela se vende sozinha. E tava tudo bem e perdia pouco cliente. Aí o provedor começou a ver que a concorrência aumentou, fibra ótica já não é tanta novidade, eu tô vendendo pouco. Só que ele não tá relacionando estou vendendo pouco a essa questão de cuidado do cliente. Só que quando eu tô percebendo esse movimento... Todo mundo que a gente conversa, o problema crucial do momento é churn, né? É perda de clientes. Então, eu acho que quando o provedor começou a ver esse balde furado de, eu já tô vendendo pouco, eu ainda tô perdendo mais do que a minha média, surgiu um alerta. E aí, eu acho que eles começaram agora a ter esse movimento de cuidado, de tentar colocar o cliente no centro, por uma questão de realmente... Show. Agora, assim, da onde que vem essa vontade, essa gana de falar sobre atendimento encantador? Porque eu te conheço há 10 anos, 11, né? E eu pude acompanhar a tua trajetória em várias empresas. Você passou pela Park, você passou por outras empresas de consultoria junto com a gente. E algumas coisas muito interessantes que eu percebi logo quando eu te conheci é que você era uma vendedora na Parks, que batia as metas, batia recorde de vendas, mas você não oferecia para o cliente o que ele não precisava. Sim. Tu não empurrava coisas. Por mais que os métodos de venda, as metodologias de venda são muito relacionados. Você tem que bater a meta. Tu tem que tirar o máximo do cliente. Muita gente tem essas metodologias de venda mais agressiva, né? Olhou pro cliente, olha quanto dinheiro ele tem para te dar e arranca o dinheiro. E eu sempre percebi que o teu método operante de venda não é esse.
Sim. Então, o método operante de venda sempre foi diferente. Foi cultivar o cliente, estar junto com ele, ajudar ele a resolver problemas. Tanto é que tu cultiva cliente há 10 anos. Sim. A gente tem clientes na Fiber School hoje que nós lançamos um produto, o cliente compra da gente. Porque ele foi bem cultivado no passado, né? E quando que a gente começa a externalizar a nossa visão, né? Por exemplo, assim, tu tem uma visão que é mais importante vender menos, mas vender bem para o cliente, porque depois ele vai continuar comprando, do que sair vendendo um monte. E as metodologias de venda que tem no mercado, elas pensam ao contrário. Elas falam assim, cara, tu tem que vender muito, sempre, tudo para o cliente. Então, quando tu começa a trazer o teu pensamento para o mercado começa a rebater. O mercado fala, não, peraí, se é para ser assim, eu não quero. Isso é besteira e tal. E eu sei como é que é. Quando a gente traz conteúdo novo, as pessoas batem na gente. Da onde que vem a gana, a vontade de mostrar o teu pensamento, de chamar as pessoas e falar assim, gente, peraí, vamos pensar de uma maneira diferente. Vocês não precisam fazer isso porque está todo mundo fazendo. Eu vejo que tem vendedores que não entram no mundo da venda porque eles acham que vendedores são mentirosos, sabe? Sim. Tipo assim, às vezes falta amor, sei lá o que falta, na verdade. E tem como executar outras funções com o pensamento de sucesso do cliente, porque sucesso, deixar o cliente feliz, né? As pessoas pensam que o sucesso do cliente é um departamento, mas não é um departamento. O vendedor tem que pensar no sucesso do cliente, o marqueteiro tem que pensar no sucesso do cliente, o dono tem que pensar no sucesso do cliente, o suporte tem que pensar no sucesso do cliente. O que a galera chama de setor de sucesso do cliente, muitas vezes é um setor de qualidade que faz pesquisas de NPS. Sim. Né? E, enfim, voltando, de onde é que vem essa gana, essa vontade? O que bate ali dentro que te faz brigar por isso? Eu acho que assim, são muitas coisas, né? A minha vida inteira eu trabalhei com isso. Enfim, mas assim, o que eu penso em relação a... tu fez várias perguntas, na verdade, tá? Uhum. Então, assim, falando do tipo de venda. Eu não acho que exista um jeito certo ou um jeito errado de vender. Eu acho que todos os jeitos funcionam. Só que eu acho que quando a gente pensa em venda, a gente tem que pensar lá atrás, entendeu? Eu não posso querer vender pensando em... É difícil que eu vou falar, mas assim, é foda vender pensando em meta, em bater meta. Porque geralmente quando tu foca só nisso, tu não tá preocupado com o que tu tá vendendo pro cliente. Uhum. Só que quando a gente vai parar pra pensar no porquê uma empresa existe pra resolver o problema de alguém. Quando a gente tem essa premissa de que uma empresa nasce pra resolver um problema, quando eu tô fazendo um atendimento com foco numa venda, eu preciso, naquele momento, esquecer gatilho, persuasão e empurra a venda. Eu preciso focar no meu cliente, eu preciso entender qual é o problema que ele veio resolver. Por quê? Se eu não resolver o problema desse cara e vender pra ele mesmo assim, contabilizar na minha meta e bater a meta, esse cara vai ser um cliente que vai ficar infeliz, porque ele comprou um produto errado, que não resolveu o problema dele, ele vai virar vários chamados para minha empresa, ele vai virar um churn e provavelmente vai falar mal de mim. Então não é pensar assim, qual é essa gana de vender dessa forma, de atender o cliente, de cuidar do cliente. Na verdade, quando a gente entende que o nosso papel como vendedor, como atendente, é olhar para aquela pessoa e deixar ela sair da tua empresa com o problema dela resolvido, seja por um chamado, por um suporte, por uma venda, por um roteador... Tu foca no cliente, tu foca nele. Ele senta ali contigo e tu começa a fazer perguntas pra ele, pra fazer ele falar o que ele precisa, o que ele tá passando. E eu acho que uma das bases, das habilidades assim que eu enxergo no vendedor que consegue fazer isso é a empatia. Pra mim é a base de tudo. Quando a gente tem o poder de se colocar no lugar de outra pessoa, a gente consegue tomar decisões sobre ela que a gente tomaria com a gente mesmo, né? Então, assim, eu gostaria de chegar num lugar pra comprar uma roupa e alguém vir e me falar que a roupa ficou linda, porque ela tem que bater uma meta, mas aquela roupa ficou ridícula em mim, e aquela pessoa tá insistindo em falar, não, tá bonita, eu faço em 5 vezes, tá na promoção. Cara, não quero promoção, eu não quero pagar em 5 vezes, eu quero uma roupa que eu me sinta bem. Então, pra mim, é muito importante a gente entender que metas são importantes, o vendedor, ele tem que traçar a meta dele, ele tem que bater a meta dele,
Mas o foco dele, quando o cliente chega na frente dele, não pode ser dinheiro. Não pode ser entender, quanto que eu vou vender pra esse cara? Que problema tu veio resolver? E se eu conseguir resolver o teu problema, eu vou ter a tua venda como consequência. Eu acho que tem muito... Eu acho que a questão da meta, o que eu penso? As pessoas acham que tu vai bater a meta com vendas com o que está acontecendo agora. Eu não posso perder esse cliente de agora. Então, por isso que eu tenho que empurrar para esse cliente agora, porque eu posso perder esse cliente agora. Mas tem uma historinha que eu gosto de contar para exemplificar isso sempre, que é a história do restaurante vazio e do restaurante cheio. Né? Tem 2 restaurantes, um restaurante está sempre cheio, outro restaurante está sempre vazio. Por que o restaurante que está sempre vazio está sempre vazio? No primeiro mês, tu foi lá, tu abriu o restaurante e tu conseguiu atrair 100 pessoas novas no teu restaurante. Legal, 100 pessoas vieram até teu restaurante, consumiram o teu produto, te deram dinheiro. É o curto prazo, é aquele vendedor, aquele cliente que tu vendeu na hora. Beleza, e o próximo mês? Tu tem que vender de novo. Se esses clientes tiveram uma experiência acima da média com o teu restaurante, desses 100, muitos vão voltar. Muitos vão voltar tu não vai precisar vender de novo para ele. Ele vai voltar sozinho para o teu estabelecimento. E se a experiência foi muito, muito, muito boa, ele vai trazer junto com ele outras pessoas. Exatamente. Então, no próximo mês você vai vender mais 100, só que vai ter o rebote do teu serviço bem feito no mês anterior. Então, tu vai somar tuas 100 vendas novas com o rebote bem feito no mês anterior. E aí vai passando mês após mês, tu cria um efeito bola de neve. Só que o vendedor, se ele não se ligar nisso, né? Eu tô cultivando esse cara de hoje. Às vezes eu tenho que dizer não para esse cara hoje. Falo assim, cara, o meu produto não tá te ajudando hoje, mas eu tenho algo diferente. Porque eu sei que se eu cultivar bem ele, lá na frente ele pode somar a minha meta, né? Então eu vejo que essa é a questão. E no mercado de recorrência, o que acaba acontecendo é que, como o cliente não fica comprando, ele não volta para a loja para ter que comprar, porque passa automaticamente no cartão de crédito dele ou no boleto, o cliente que é mal vendido, ele vira um cancelamento mais rápido. Exatamente. Então é isso que acaba acontecendo, né? A venda ruim que o vendedor faz para bater a meta é a venda que vai virar churn depois para a empresa. Então a empresa tem que entender que nem sempre esse olhar para esse lado de empurra venda, persuasão, vai virar um churn. Ele vai ter gastado com equipamento, ele vai ter investido. A gente sabe que o ROI do provedor, menos de um ano é quase impossível. Que ele tem que focar na meta, mas ele tem que entender que os leads precisam ter espaço e que ele tem que ir cultivando o lead para fazer aquela meta dele acontecer. Não é o que eu estou fazendo agora que vai me trazer a ação da meta. Exatamente. Se ele pensar só no agora, ele vai se ferrar o mês inteiro, porque se ele cultivar esses clientes mais cedo ou mais tarde, ele tem. Sim. E esse tipo de vendedor, Matheus, também eu sinto que em alguns casos eles se queimam, né? Muito vendedor tem essa... aquele cara que te empurra, sabe? Por isso que vendedor tem essa coisa de ser mentiroso. Tem essa carga em cima do vendedor. Eu fui lá e o cara me empurrou qualquer coisa que nem funcionava, que nem resolvia o meu problema. Isso é ruim pra empresa e pro vendedor também, entendeu? Então é sempre bom a gente pensar, tem que ter o equilíbrio entre esses dois. Eu tenho que ser ambicioso, eu tenho que querer bater minha meta, eu tenho que querer vender pra aquele cliente, mas eu tenho que querer vender pra ele se aquele produto fizer sentido e realmente vai resolver o problema dele. Legal. Agora sim, a gente acabou falando sobre venda e tal, mas quando a gente fala de cliente feliz, né? O que tu enxerga como cliente feliz, assim? Vamos dividir por partes aqui. O que eu preciso fazer para deixar um cliente feliz? Porque pode ser uma venda, pode ser um suporte, pode ser qualquer coisa. Qual que é o princípio, assim, em cima disso? Cara, o cliente feliz, para um cliente sair de uma empresa extremamente satisfeito, né? Feliz a gente tá resumindo numa palavra só, mas assim, o cara foi surpreendido, ele tá satisfeito. Encantado, né? Esse cara tem que ter tido uma experiência muito boa com o produto que ele comprou, que é o principal, né? Afinal de contas, ele tá indo resolver um problema através de um produto ou um serviço. Então, ou seja, internet. A internet, né? Tem que funcionar. Pensando em provedor. Tá. A internet dele tem que funcionar. E, de um outro lado, ele tem que ter tido ótimas experiências. Ok. Só que ótimas experiências é uma coisa muito vaga, né? O que é experiência? Quando a gente começa a pensar em o que é experiência, a gente tem que pensar que o cliente, quando ele se torna um cliente, ele passa por uma jornada dentro da nossa empresa. E quando eu penso em jornada, eu tenho que pensar o quê? O cliente, ele chegou até a minha empresa como? Foi por um site, numa mídia, depois da mídia ele caiu no meu WhatsApp, ele conversou com o meu vendedor, depois do meu vendedor, o meu técnico foi lá e instalou a internet dele, depois ele teve um contato com o pós-venda, que perguntou se foi tudo bem na instalação, depois ele teve contato com o financeiro, ele teve contato com o suporte. Quando a gente pensa em jornada do cliente, é justamente todos esses pontos de contato que esse cliente poderá ter com essa empresa.
Então, quando a gente fala de experiência, eu tô falando desse conjunto de interações que o cliente vai ter. Pode ser uma interação no site, pode ser interação no WhatsApp, pode ser uma interação com o vendedor, com o instalador. Numa loja. Exatamente. Então, quando a gente une um conjunto... Ele conseguiu ter... Por exemplo, o cliente comprou um produto maravilhoso, teve um ótimo atendimento, o site era legal, bacana, intuitivo, tinha um botão para ele clicar. O técnico foi lá e instalou bem, mas daí no financeiro, quando for enviar o boleto dele, ele recebeu um atendimento ruim, não foi rápido e a pessoa não estava se mostrando interessada no atendimento dele. Essa experiência dele, ela pode ir diminuindo. Então, assim, um cliente feliz é um cliente que passou por ótimas experiências em todos os pontos de contato e teve um acesso a um produto bom. Quando o cliente começa, um ponto de contato deu uma falhada. Ele pode ser feliz? Pode, mas a experiência dele já está diminuindo. Quando esse cara tem mais uma ou duas experiências que são negativas, é muito provável que esse sentimento dele já mude, entendeu? Pô, eu comprei um negócio muito legal, mas daí o cara que foi na minha casa me tratou mal, foi mal educado e deixou os fios tudo pendurado na minha casa, furou minha parede. Essas coisas negativas que acontecem ao longo desse ponto de contato que ele tem com a empresa é o que vai diminuindo as experiências dele. Então, resumindo, um cliente feliz é aquele cara que sai extremamente satisfeito com o produto que ele teve e extremamente satisfeito com a experiência. Perfeito. Só que tem mais um detalhe. Essa experiência dele, pensando no mercado de provedores, ela é contínua. Ela não tem um início, meio e fim. Isso. Então, o cliente pode ter contato com o financeiro todos os meses, ele pode ter contato com o suporte todos os meses, ele pode conversar com o vendedor para comprar um equipamento novo, um roteador novo, né? Então, a gente tem que pensar que para garantir esse cliente feliz, eu tenho que garantir essas experiências positivas. Ele pode ter acordado hoje, aberto o Instagram tá com uma instabilidade e ele achar que é o problema na internet. Exatamente. E aí o produto deu uma falhadinha e ele já começa a marca da empresa, a internet tá falhando e tal. E aí o provedor tem que começar a pensar como que trabalha com ele. E às vezes pode ser que não tem problema no Instagram. Às vezes pode ser que todo dia ele acorda, pega o celular pra mexer e tem pouca cobertura de Wi-Fi. Todo dia ele reclama pra mulher dele que a internet tá ruim, que tá às vezes simplesmente ele acorda, daí ele tá na cama, aí o roteador não tem no quarto, tá longe. E aí a experiência dele com o produto naquele momento já começa a diminuir. Isso. E aí o que eu queria perguntar pra ti é... Bom... experiências, pontos de contato, né? Em inglês o pessoal chama de touch point. Então, o cliente pode ter vários pontos, várias interações com a minha marca. Então, se ele quer conversar comigo e falou com um atendente trainee que foi mal treinado e não conseguiu resolver o problema dele, ponto negativo para a marca. Ok. Exato. O que tem que acontecer em cada vez... Tipo assim, eu tenho vários pontos de contato. Vamos supor que o provedor tem todos eles mapeados. Mas quando o cliente entra em contato... Quando ele aciona aquele ponto de contato, o que tem que acontecer aí para ter sido ok? Tipo assim, ele sair feliz. Porque, por exemplo, assim, vamos supor que o cara tem um problema, ele tá com um problema sério lá, sei lá. Caiu o link do provedor, gestão de crise, e ele tava jogando, tá puto com o provedor, e ele ligou pro atendente, ponto de contato, um atendente recebeu. Como que o atendente deixa esse cara feliz? Bom, eu acho que tem 3 coisas que são as mais importantes. A primeira delas é assim. O cara acordou, tá com problema, ele precisa chamar o suporte. Tá, ele tem o contato do suporte? Não, ele não salvou o contato do suporte, porque ninguém quer salvar o contato do suporte. Tá, como que ele começa a achar esse contato? Em algum momento a empresa, depois que ele virou cliente, entrou em contato com ele e falou assim, olha, aqui estão os nossos canais para quando tu precisar. É só tu clicar nesse link aqui que tu vai cair na nossa central de suporte. Ou não, esse cara vai ter que ir lá no Google procurar o telefone de suporte daquela empresa. Ou ele vai ter que ir lá no site da empresa ou no Instagram da empresa. A primeira coisa de todas que eu penso é disponibilidade. Porque não adianta eu falar assim, tem que atender o cliente rápido. Tá, mas se o cliente não conseguiu chegar até o atendente... Entendi. O que adianta entendeu? Então, existe uma etapa antes pra mim, que é a disponibilidade. É tipo nós hoje tentando achar o WhatsApp, o contato de um suporte de um banco, né? A manhã inteira, buscando. E não consegue chegar até alguém. Não consegue chegar. Até conseguir chegar na pessoa. Exatamente. Realmente, a experiência ruim começou aí. Já cheguei no atendente... Exato. Então, assim, quando eu falo de facilidade de contato, o que as empresas têm que ter noção? Cara,
Que contatos meu cliente vai precisar de mim? Suporte, né? É o básico. Então, esse contato tem que estar gritando em todas as páginas, sites, mídias sociais dessa empresa, porque quando o cliente precisa, que nem tu falou, o cliente já acordou, foi mexer, não funcionou, já tá com raiva. Então, agora, para ele chegar até essa pessoa, a disponibilidade tem que estar fácil. Então, se ele entrar no teu site, tiver um botão lá que ele clica e já cai no WhatsApp, ok. Se entrar no teu Instagram, tiver um linkzinho lá na bio para ele clicar e cair lá no atendente, a experiência dele já começou boa. Se ele demorou 3 minutos e não achou o contato, esse cara já pode desistir de ir lá e reclamar, que é o que mais acontece. Beleza, digamos que foi tudo perfeito até agora, ele já tinha o contato, entrou em contato com a empresa. Aí entra o segundo pilar mais importante, a velocidade. O senso de urgência que aquele provedor tem para fazer o atendimento. E eu não falo nem de resolver o problema, Matheus, eu falo de dar o primeiro atendimento para o cliente. Porque a pior coisa que tem é a gente chamar alguém para resolver um problema e ninguém te fala nada. É porque nesse caso, tu não tem como dar solução pro cliente. Vamos supor que tu tá sem o link, entendeu? Tipo assim, caiu o link. Sei lá, acordou, tá sem o link, ou a engenharia já tá acionando o suporte e tal, e tu tá com o cara na linha, não deu tempo de disparar uma mensagem em massa, e tu não tem como dar a solução do problema pra ele. Exatamente. Vai demorar mais de 1 hora pro problema dele ser resolvido, entendeu? Só que pra gente como cliente, quando a gente sabe o que está acontecendo, que aquilo vai ter solução e que já estão trabalhando pra consertar aquilo, a gente fica muito mais seguro. Então, às vezes, a gente tem que pensar assim, cara, eu não preciso resolver o problema do meu cliente de uma forma urgente. Tem que ser tudo em 5 minutos. Não, mas o cliente precisa, com muita rapidez, 3 minutos, assim, se possível, entrou em contato para resolver um problema. Cara, eu tô aqui para te ajudar, o que tu precisa? E minha internet caiu sim, a gente tá com problema de link, nossa equipe já tá trabalhando e até 3 horas a gente volta. Não é algo que o cliente talvez vai gostar tanto, as 3 horas de demora. Mas pelo fato dele saber que tem algo acontecendo, que já sabem que ele tá com problema e já estão resolvendo, o cliente já se sente muito mais seguro, né? E apesar da demora, ele vai entender que já estão trabalhando para solucionar o caso dele. Então, assim, disponibilidade é a primeira etapa. Conseguir chegar até o vendedor, até o atendente, até o suporte, a velocidade que ele me atende é algo crucial. Se esse cara não for respondido em 5 minutos, o primeiro atendimento dele, aquela experiência dele que já era negativa... 5 já é bastante, né? 5 já é bastante. Quando tu tá passando por um problema, né? Eu lembro que uma vez eu entrei em contato com o Nubank e tinha um problema, não lembro o que era. Dois suportes que eu fiz que eu lembrei que me chamaram a atenção. Um foi com o Nubank e outro foi com a Apple. E uma das primeiras coisas que eles falaram, assim, eu percebi que eles meio que identificaram o meu padrão. Eu tava estressado. E eles passaram, falaram assim, Matheus, fica tranquilo, escuta, eu tô aqui te escutando, eu tô aqui para resolver o teu problema. Exatamente. Eles passaram uma sensação de segurança para mim e a guarda baixa. E aí, só que daí o que eu percebo? Essa foi uma ligação de crise, mas a próxima ligação pode ser uma ligação... O atendente é complicado, porque tu tá recebendo seres humanos igual a você, só que esse ser humano aqui pode ter brigado com a mulher hoje de manhã, o outro pode estar com um problemão. Esse tempo atrás um cliente nosso falou, lembra que ele chegou no provedor, tinha um cliente em surto lá embaixo, o atendente não estava conseguindo falar com ele, dele viu uma live nossa, lembrou da empatia, foi lá e deu atenção para o cliente. No final das contas, descobriu que o cliente estava com câncer. Tinha acabado de receber a notícia que estava com câncer. Então, um atendente está recebendo toda hora pessoas diferentes, com problemas diferentes, que para ela, experiências são diferentes, com sentimentos são diferentes. Como a gente faz para trabalhar isso, entendeu? Porque, tipo assim, naquele momento eu entrei na Apple, eles me passaram uma mensagem, tô aqui contigo, estou te ouvindo, fica tranquilo que eu vou resolver o teu problema. Como a gente faz para se moldar, assim, para cada cliente, entendeu? Aí vai entrar no terceiro pilar, que eu não terminei de falar, não terminei de responder a pergunta. Disponibilidade, velocidade com que tu vai atender, e o terceiro é a humanização. Que é justamente nisso que tu tá falando. Como que eu faço para conseguir identificar como que cada cliente tá, para mim saber como que eu vou personalizar o meu atendimento para ele. E aí a gente fala de humanização, né? Humanização, mas na verdade essa habilidade a gente só precisa ser humano para conseguir ter. Que é o quê? É o ouvir. É a simples capacidade de ouvir. Quando a gente ouve o cliente, quando a gente sabe que perguntas fazer para fazer ele falar o que ele tá passando,
a gente já consegue identificar o tipo de problema que ele tá passando, o tom de voz que ele chegou, o nível dele de, por exemplo, se ele tá com muita pressa de falar, se ele tá mais calmo, e tu pode ter uma conversa mais fluida. Então, assim, eu não acredito que tenha um script, uma receita de bolo pronta para um atendimento. Mas, quando a gente tem a capacidade de ouvir o cliente, né? Seja numa ligação, seja presencial, seja num áudio do WhatsApp, a gente começa a entender o tipo de sentimento que ele tá. Ele tá feliz, ele tá triste, ele tá com raiva, ele tá com pressa, ele tá afobado, ele é formal, ele é mais brincalhão. Para cada item desse, a gente vai se adequando, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de humanização, eu tô falando de quando esse cliente entrar em contato com aquela empresa, ter um ser humano ali que sabe, né, se relacionar com outros seres humanos, que tem capacidade de ouvir ele, que tenha presença, consiga parar e focar naquele cliente, porque a pior coisa isso que eu ia falar. é aquele atendente que tá aqui falando contigo, mas tu tá falando e ele tá olhando pra lá, ou ele tá conversando com 10 pessoas no WhatsApp e ele tá só no automático. Não, o atendimento ele tem que ter essa... Um atendimento encantador tem que ter essa conexão. Tem que ter essa conexão, principalmente porque é nesse momento da... Tipo assim, ó, eu tenho... o cliente sentou na minha frente, começa a me trazer os problemas dele, eu começo a identificar tudo que ele tá falando, e aí... Só que eu tô pensando no almoço. Aí o cliente já... Não, e assim... Tá falando e o atendente tá pensando em outra coisa. É isso que eu vejo que é um problema, porque o cara tá falando em empatia prática, humanização. O cara tem que se colocar no lugar do outro... Ouvir o outro, ouvir. O Patrick fala muito, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Só que a gente tem uma mente também. Sim. Né? Então o cliente está lá despejando, louco por atenção, querendo falar, dando tudo que o atendente precisa. Mas a mente dele tá lá na casa da mãe dele, no final de semana. Às vezes tá conversando com um colega junto ao mesmo tempo. Conversando com o colega, ou com outro, ou atendendo vários ao mesmo tempo. Eu acho que assim, o cliente, pra eles, a gente tava falando, né, o que precisa pra esse cliente sair feliz em cada ponto de contato. Ter alguém ali que mostre que tá ali pra ajudar ele, sabe? Quando o cliente ouve alguém falando assim, ó, cara, fica tranquilo que eu tô aqui pra te ajudar, tu já te desarma. Porque geralmente a gente tem um sentimento de que a gente vai ligar, os lugares não vão nos atender, vão ser demorados pra falar com a gente e não vão resolver nosso problema. Eu já não gosto de ligar pras pessoas. Sim, a gente já não reclama porque já sabe que pra conseguir alguma ajuda é difícil. Mas eu acho que é isso. Pra mim, o principal, assim, que são os princípios do atendimento encantador, é isso. É a gente estar disponível pro cliente de uma forma fácil, a gente conseguir atender ele de uma forma rápida, porque a gente está lidando com um produto que é um produto de urgência hoje, né? A internet não é mais só para entretenimento. E conseguir ter seres humanos treinados e capacitados para atender de uma forma diferente. Que forma é essa? Tendo empatia, ouvindo o cliente, tendo a capacidade de adequar o atendimento dele para aquela situação. Uma coisa legal que os atendentes têm que ter, e a gente só consegue isso com presença e atenção, é a percepção do cliente. Pô, tu consegue fazer uma leitura da pessoa quando tu tá olhando para ela, né? Às vezes no atendimento online é mais difícil, mas no atendimento presencial tu consegue ver muitos detalhes. A pessoa às vezes tá ali ansiosa, tipo, é um cara mais fechado. Então assim, eu posso brincar com um cara que é mais fechado? Às vezes é melhor não. Agora, o cliente chegou fazendo piada, faz piada junto. Isso é ser humano. É aquele ser humano tá feliz, eu entro na onda dele. Pô, o ser humano tá triste, eu não vou rir, porque vai parecer um deboche. Então eu atendo ele de uma forma mais, pô, fulano, te compreendo. Pode deixar que eu tô aqui pra te ajudar, firmeza, sabe? Então acho que é isso, assim, nessa parte da humanização, é a gente não esquecer que a gente é humano, que a outra pessoa ali é outro ser humano e que pra eu ajudar ele basta eu conversar, ouvir e pensar numa solução pra ele. Você acha que essas metodologias mais antigas de vendas, atendimento, muito focada em script, focada em guia, fez as pessoas esquecerem do que é ser humano? Com e certeza. Tipo assim, não, quando que eu falo com um ser humano que trabalha numa empresa é assim. É corporativo, é coloquial, é aquela, né, justinho, certinho, que há um tempo atrás o mercado corporativo ele era assim, tu não podia ter tatuagem, né? Tu tinha que ser justinho, retinho, né? Era feio tu chamar o cliente no WhatsApp, Era muito invasivo, tu só podia chamar no telefone. Chamar, oi, tudo bem, tudo certinho, e a gente percebe com essa comunicação mais fluida, mais mídia social, as pessoas estão se relacionando como pessoas, não só no ambiente familiar, mas no ambiente empresa. Tanto é que as empresas que conseguem atrair mais clientes são empresas modernas. Vamos pegar lá
Netflix, Amazon, Apple, elas não são As empresas da velha guarda. da velha guarda. Elas têm essa maneira diferente É uma pegada de mais conversar. humana. Uma pegada mais humana. Exatamente. Porque antigamente, quando tu era uma empresa que conversava com o cliente assim, mandava figurinha, tu era uma empresa que não era séria, digamos assim. Nem emoji podia colocar. Exatamente. E, na verdade, foi um conceito que pra mim já tá quebrado, assim, né? Hoje em dia, quem mais tá conseguindo, as empresas que mais estão conseguindo se desenvolver e ter sucesso, são as empresas que estão mais próximas do cliente e estão conseguindo gerar mais conexão com ele. Que é o contrário daquela robotização de central de atendimento. Vou te mostrar. Tive um insight aqui. Deixa eu... Mas pode continuar. Tá, eu só vou contar. Ontem de manhã, eu tava lá construindo o curso de atendimento 2.0, que a gente tá refazendo ele. E eu preciso fazer 2 exames. E eu chamei um laboratório para fazer o orçamento dos exames. Isso entra lá na disponibilidade, tá? Eles têm uma central. Não tem um ser humano naquele ponto de contato para me atender. Tá. É um robô. Não vou abrir agora para te mostrar, mas eu não consegui ser atendida. Eu acredito. Assim, ó. Eu chamei o robô. O robô começou a me fazer perguntas. E eu fui respondendo. E simplesmente ele ficou naquela de não entendi, não entendi, não entendi. E ficou lista de conversa. Tá. E aí eu falava assim, você é um robô. E aí eu fiquei brincando com ele. Aí eu esperei encerrar o atendimento pra tentar começar de novo. Quando eu comecei, eu não consegui falar com ninguém. Tá. Resumindo a história, daí não adiantava o cara, tipo assim, me atender rápido ou ter um ser humano lá. Eu nem consegui chegar naquela etapa, entendeu? Tá. Você acha que com o advento da inteligência artificial, que tá vindo com tudo, que talvez se esse sistema já tivesse uma inteligência artificial, tu ia ser mais bem atendida, né? Temos inteligência artificial com emoções, né? Simulando emoções, lógico, né? Um robô. Você acha que o advento da inteligência artificial vai fazer com que as pessoas que têm habilidades naturalmente humanas tenham oportunidades e tenham algum tipo de desenvolvimento no mercado corporativo? Por Não exemplo, entendi tua pergunta. Porque assim, com a entrada da inteligência artificial, Tá. ela é um robô, tá? Beleza, eu posso simular emoções, mas ela não tem emoção. Tá. Há discussões se ela pode ter emoção ou não, mas ela não é um ser humano. Então, existem habilidades essencialmente humanas. Criatividade, a empatia prática, se colocar... Entendi. Pode ser que um dia a inteligência artificial chegue lá, tá? Não estou duvidando disso. Mas hoje, nos próximos 5 anos, uma pessoa que conseguir utilizar as habilidades humanas dela dentro da corporação, tu acha que isso vai ter mais valor com a entrada da inteligência artificial? Eu acho que sim. Porque a inteligência artificial está prometendo extinção de milhares de cargos, né? Então, por exemplo, assim, a ideia é que um atendente com chat GPT possa atender melhor do que uma pessoa, que um trainee, né? Quando que isso iria para um atendente super bem treinado? Não quero que tu traga isso, eu queria ver a tua visão, assim, pô, se o mundo está cada vez mais robotizado, será que não faz cada vez mais sentido né? Será que eu tenho que estudar tanta matemática se o chat GPT, ele sempre vai ganhar em mim em matemática? Será que não está na hora de fazer que nem o Murilo Gun tá falando, que é voltar pro passado, olhar para dentro e voltar a ser o que a gente era como ferramenta de trabalho, né? Cara, eu enxergo que assim, ó, quanto mais a gente vai... Quanto mais a tecnologia vai entrando e parece que ela tá roubando muito a cena, é bem o que tu falou, mais essas habilidades humanas vão ser valorizadas. O que eu penso? Tipo assim, dentro de uma empresa hoje, tem muitos problemas que um robô jamais vai conseguir resolver. O robô não tem essa capacidade de ser criativo, de pegar 2 coisas ali que precisam ser resolvidas e juntar várias informações e conseguir chegar numa solução. Uma nova solução. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial e a tecnologia a nosso favor. A gente consegue otimizar e automatizar uma porrada de processos que hoje são feitos por seres humanos. Só que, ao mesmo tempo... A nossa necessidade humana de falar com outros seres humanos, de ter seres humanos resolvendo teus problemas. Tipo, eu não enxergo um robô conseguindo resolver um problema a um nível mais avançado. Então, eu acho que a gente vai ter esses 2 mundos trabalhando em paralelo. E acredito que sim, essas pessoas que têm habilidades humanas, a gente cada vez vai precisar mais.
Porque quanto mais tecnologia tiver envolvida, quanto mais as coisas evoluírem no lado tecnológico da coisa, mais vai surgir demanda, na minha opinião, pro lado humano vir nas pontas e ir conseguindo resolver. Então eu enxergo que assim, as empresas têm que pensar sempre em automatizar o máximo de processos que eles tenham e humanizar o máximo de pontos de contato que eles tenham. Então assim, usar inteligência artificial e tecnologia para coisas mais físicas, digamos assim, e tentar fazer com que as conversas, os problemas, o suporte, tudo tem uns seres humanos ali por trás para conseguir ouvir, captar aquela pequena fala que às vezes o cliente fala que aquilo ali já te diz muita coisa. Putz, ele falou que o problema dele tá lá na garagem, que ele queria que pegasse a internet lá dentro. Tem detalhes de uma conversa com uma pessoa que eu acho que vai ser difícil de um robô conseguir traduzir tudo isso e ter esse feeling para saber a melhor solução para um cliente, por exemplo. Eu tenho usado muito o ChatGPT, tenho usado ele para simular emoções, tenho usado ele para um monte de coisa, umas coisas ficam boas, outras mais ou menos, mas amor não tem. Não tem como. Não tem amor na conversa dele. Ele Falta simula a emoção, mas não tem. Falta um coraçãozinho lá dentro. Falta um coraçãozinho batendo. Então, eu trabalho muito com copy, com storytelling, né? Então, tu percebe quando ele termina de imprimir um texto, falta algo, né? Sim, a mesma coisa de perguntar assim, tu quer ter um amigo robô pra sentar do teu lado e ficar com ele conversando? E até tem outra coisa, né? Sabe aquele teu amigo que... Aquela pessoa que ela é muito inteligente, que é o camaleão e ela se molda com todo mundo e que ela é super simpática e é super tudo, mas quando tu conversa com ela, tu sabe que tem falsidade acontecendo aí, ela tá simulando... Ela tá simulando que gosta de ti. É mais ou menos isso que eu sinto. Eu percebo que é uma simulação, não é natural. E aí, eu vou voltar lá pro começo do podcast, porque tu tá me devendo uma resposta. Qual delas? O que te fez enfrentar todo o mercado e levantar a bandeira de atendimento encantador? Por quê? Por que tu quer que o mercado atenda melhor as pessoas? O que te faz movimentar essa energia? Olha, são várias coisas, né? Eu acho que a minha trajetória como atendente, a vida inteira não, né? Mas por 20 anos, e o que me levou a me tornar atendente fazem parte disso. Mas é basicamente uma briga realmente que eu comprei, assim. Porque sabe quando tu olha pra uma situação e tu fala assim, cara, não precisa ser assim. Existe uma forma melhor de fazer isso. E essa forma melhor só vai trazer benefícios, tanto pro lado empresa como pro lado cliente. Eu não consigo olhar para as empresas atendendo mal as pessoas. Aquilo sempre me gera um gatilho meu, não precisava ser assim. Não é complexo, né? Não é complexo, não é fácil, mas também não é difícil. Dá para fazer, entendeu? Então, assim, como sempre trabalhei com atendimento e sempre tive... Para mim, o que me fez ter sucesso como atendente e conseguir entregar um atendimento bom sempre foi a empatia. Pra mim, tendo empatia, tu consegue conversar e tu consegue se relacionar com qualquer pessoa, né? E nesse movimento de trabalhar em vários lugares e de usar vários serviços, eu comecei a sentir muita raiva de quando eu era mal atendida. Porque eu falava, eu me dou tanto pros meus clientes, eu atendo eles a qualquer hora, eu atendo eles rápido, eu ligo se ele quiser, eu visito ele se ele quiser, Fala da vida, conhece os filhos. E é tão gostoso quando a gente, sabe, sai daquela relação só dinheiro e negócio e vai pra uma relação íntima com aquela pessoa, de o cara falar assim, tô indo lá no hospital agora visitar meu pai, então depois eu falo contigo, poxa, boa sorte, manda um beijão pro teu pai e tal e tal. Pra mim isso sempre fez muito sentido e eu ficava assim, cara, por que as empresas querem distância do cliente? Por que as empresas insistem em cagar pro cliente, sabe? Desculpa a palavra, mas tipo assim, tu chamar alguém e falar, oi, tudo bem, eu queria conhecer os teus serviços. Só se tu vir aqui presencial. Tipo, como que tu tá me tratando assim, entendeu? Então eu comecei a perceber que eu sabia uma forma de resolver aquilo, né? Na minha cabeça eu falava assim, cara, eu vou criar um curso e vou dar pra essas pessoas. Porque é impossível tu chegar num lugar e tu ter que receber um tipo de atendimento assim, as pessoas te ignorar, as pessoas te xingarem, sabe? E aí... que é comum. Que é muito comum. Muito comum, ainda. Nós entramos numa farmácia. Esses dias a gente entrou numa farmácia. E aí tinha 2 atendentes. Só que elas estavam conversando. Tinha um papo muito bom rolando. Elas estavam conversando. Aí quando que elas viram a gente, elas viraram de
costas pra gente não nós atrapalhar não chamar elas. Exatamente. E assim, ó, foi horrível. Nossa, foi muito... Isso tá muito relacionado à cultura, né? A empresa, quando não tem essa cultura de cuidado do cliente, jamais o colaborador vai ter. Pra ele, aquilo ali nem passa pela cabeça dele que ele tá fazendo algo errado. Então, eu acho que assim, Matheus, o que me moveu foi que eu sentia... Como não existia muito conhecimento no mercado sobre isso, sobre atendimento ao cliente naquela época, né, há 3 anos atrás, principalmente para o mercado de telecom, eu comecei a pensar o que, cara, o mercado de internet é um dos mercados que mais tem índice de reclamação, as pessoas odeiam o atendimento. Então, para mim, tinha uma oportunidade muito grande ali de levar conhecimento para esse mercado. E eu também sabia que, por um outro lado, deveriam existir muitos atendentes e pessoas como eu, que comecei lá com 12 anos e que trabalham com isso, mas que de alguma forma nunca tiveram acesso a um conhecimento para fazer isso de uma forma melhor. Tipo assim, o que é atender bem o cliente? É muito vago. Então, às vezes, tu chega numa empresa e ele fala assim, aqui a gente tem que atender bem o cliente. Só que talvez para aquela pessoa atender bem o cliente é falar com ela. Mas não sabe detalhes e como a gente faz, sabe, para surpreender aquele cliente, enfim. Então, para mim, sempre foi algo muito nato o servir, o cuidado, o amor pelo outro ser humano. Aprendi desde pequena sobre doação. A minha avó, quando eu tinha, 10 anos, falou, Kathleen, a gente vai fazer uma campanha para as pessoas que não têm comida no Natal, tu vai sair nas ruas pedindo comida. Eu lembro que esse foi o primeiro gatilho, assim, falando de servir e doação que me veio na mente, assim. Aí eu lembro que eu peguei um amigo meu, saí na rua e comecei a pedir um monte de comida e consegui um carrinho cheio. A gente foi lá, levou numa igreja e viu aquele monte de pessoa feliz. Eu lembro que naquele momento aquilo me fez tão bem de poder me doar pra alguém, de poder servir alguém e sem esperar nada em troca, sabe? E eu comecei a me apaixonar por fazer isso, porque, tipo, quando uma pessoa chegava pra mim e me dava um problema e eu conseguia ajudar ela, servir ela e fazer com que ela saísse dali com o problema dela resolvido ou mais feliz do que ela chegou... Isso já era bom, entendeu? Imagina ganhar dinheiro com isso. Então, pra mim, teve esse lado muito forte de que pra mim fazia muito sentido cuidar das pessoas. E não é só atendimento, sabe? É o tu amar cuidar das pessoas. Tá. Pô, tem alguém ali passando e o cara tá passando por alguma necessidade, ele tem alguma questão. E aqui eu tenho a ferramenta que vai ajudar ele. Eu me sinto na obrigação de fazer. E eu sinto felicidade em fazer isso. Então, eu acho que juntou essa minha natureza, que desde criança, sempre fazendo ações e coisas assim, tipo de doações pra Natal, pra Páscoa e tudo. Eu sempre me envolvi muito nesses movimentos sociais. E pra mim isso tem muito a ver com essa questão do cliente. Então eu entendi que o mercado não sabia atender, e até hoje ainda muitos não sabem, mas principalmente o nosso mercado de internet era um mercado muito carente e que recebia muita reclamação, né? É campeão de Eu tinha essa habilidade inata de ser humana, de ouvir as pessoas, de ter empatia, de doar amor, Eu acho que todo mundo é ser humano, mas tem gente que tem medo de expressar a humanidade. E de expressar o sentimento e de achar assim, por que eu vou ajudar aquela outra pessoa? Isso. Por que eu vou me doar pelo outro? Só que quando a gente entende, Matheus, que é muito maior do que isso, entendeu? Não é sobre estar ali na frente daquela pessoa e ajudar ela a resolver um problema, ela vai embora e tá tudo certo. É sobre a gente entender que quanto mais a gente ajuda as pessoas, a gente se doa por elas, a gente tem esse servir de uma forma muito natural, mais isso volta pra gente. Então, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que aquilo fazia tão bem pra mim, fazia bem pro outro e ainda tudo aquilo que eu sonhava, almejava na minha vida, de alguma forma, sabe? Tipo assim, eu vou dar um exemplo muito besta. Teve um cliente que eu atendi ele muito bem. Aquele cliente, nossa, a gente é amigo até hoje. Ele foi um dos caras que conseguiu um emprego pra mim depois. Então, assim, não é sobre tu olhar pra aquele cliente e pensar assim, que coisa chata, eu vou ter que ajudar esse cara. Cara, faz isso com amor, faz isso por amor. Entende que quanto mais tu tá fazendo algo bom pra humanidade e pras outras pessoas, mais vão acontecer coisas boas contigo, sabe? Então, eu acho que isso tá muito ligado a isso, sabe? Nessa questão do servir, que eu acredito muito. Vi essa oportunidade no mercado, de que o mercado precisava entender esse conhecimento. Tipo assim, precisava ter mais amor pelo cliente, sabe? E, enfim, então eu acho que o que me levou mesmo a comprar essa briga foi eu ficar muito irritada vendo as pessoas serem mal atendidas e vendo que isso tem solução, uma solução fácil, né?
E que de muitos vendedores, eu recebo muito feedback de pessoas que falam assim, nossa, Kathleen, eu me identifico muito com a tua história, eu também sou uma atendente, eu também adoro ajudar as pessoas, eu sou muito feliz por isso, mas eu nunca recebi conhecimento pra isso, entendeu? Então foi isso, assim, é uma forma de... Tu entrega um conhecimento pro teu colaborador começa a praticar isso no dia a dia, tu começa a ter vários clientes felizes, aquela pessoa com certeza, se ela tá se doando, se ela tá servindo, se ela tá ajudando, ela também vai ficar mais feliz. Por isso, é uma abundância. É uma abundância e a empresa só ganha com isso. Quando a gente tá na escassez de te atendi mal, não vou fazer nada por ti, tu não merece isso, cara, tua vida vai ser sempre esse ruído, esse caos assim de... Então eu acho que assim, tem coisas que são muito mais profundas do que atendimento, entendeu? Quando a gente entende que o outro ser humano é um ser humano igual a gente, que tá ali pra compartilhar, sabe? Que um dia eu posso precisar de ti, outro dia tu precisa de mim, e é sempre uma troca. Somos todos irmãos, estamos todos aqui juntos. A gente consegue entender por que a gente tem que fazer aquilo, por que eu, vendedor, tô fazendo isso, sabe? Não é só por atender e por vender, tem algo a mais. Eu sou um ser humano que me preocupo com outro ser humano. Acho que aí tá a raiz de muita coisa, sabe? Muito bom, adorei. Agora sim, partindo já pro final aqui do nosso Fibercast, o que eu vejo? Eu vejo que... Eu acho que é o sonho de muita gente ter uma equipe que tenha essa paixão pelos clientes, principalmente a cadeia operacional, que é a cadeia que se relaciona com os clientes. Vendedor, instalador, suporte técnico e suporte financeiro, tá? Não esqueçam do suporte financeiro. Não são todos os clientes que são ruins. Tem cliente que é esquecido. Tem cliente que não está fazendo por mal. Tem os clientes que fazem por mal? Tem. Mas tem os que não fazem por mal. A gente tem que conseguir identificar esses caras. Eu acho que é o sonho de muita gente, principalmente os provedores que querem ser reconhecidos, que querem ser vistos como o melhor da cidade. O dono quer ganhar o prêmio de melhor provedor. Ele tem essa gana de ser... Ele não quer ser necessariamente o maior, né? Bom, mas o que eu percebo é que muitas vezes a gente entra numa empresa que tem princípios, visões, pilares de sucesso do cliente, e algum cliente pode ter acontecido isso com a Fiber School, inclusive, também, né? Um atendimento que... Eu não quero que ninguém seja mal atendido pela equipe da Fiber School, e a gente faz o possível e o impossível para que isso não aconteça. Mas, pode acontecer. Com certeza. E muitas vezes eu acredito que quem está longe do cliente acontece mais do que ele pensa, né? Então eu percebo muito isso, que muita gente está achando que, pelo fato de o dono do provedor querer que os clientes sejam bem atendidos, achar que os clientes estão sendo bem atendidos. Isso é uma coisa que acontece muito. Entendeu? O dono da empresa, ele é o cara que vai em vários eventos, ele é o cara que participa de palestra, ele é o cara que talvez tem mais acesso a conteúdos, ele compra cursos pra ele. E pra ele, ok, e pra ele, isso, tá às vezes, na cabeça dele, ele fala assim, nossa, realmente, o cliente tem que ser muito bem atendido. Aí ele fala pro gerente dele... E talvez ele falou isso uma vez, duas, com algumas pessoas da empresa. Isso. E aí, talvez na cabeça dele, vai estar aqui, tá tudo certo, que todo mundo tá sendo bem atendido. Mas 98% das vezes, quando eles vão ir a fundo pra olhar como que estão realmente, né? Porque no final das contas, tu contratou um trainee ontem, ele tá trabalhando, ele atendeu e 50 ele é um ser humano, pessoas. E ele vai errar. Ele vai errar. Como que eu faço pra transformar os sentimentos dos nossos clientes em números pra gente fazer gestão, né? E quando eu penso em gestão, eu acho que já são duas gestões, né? É a gestão como eu transformo o sentimento dos clientes em números para saber se eles estão felizes ou não, e como eu transformo o trabalho dos nossos funcionários em números para saber se eles estão conseguindo trazer isso, entendeu? Sim. Pra gente pensar em medir como que tá o nosso cliente, né? Acho que a primeira coisa, quando a gente tem esse gatilho de, cara, eu vou começar a cuidar do meu cliente, né? Entendi que isso tem que ser feito. A gente precisa primeiro entender como que tá os nossos clientes atuais, né? Pô, como que essas pessoas estão se sentindo? E aí, uma das formas da gente conseguir entender como que tá a nossa base é fazendo pesquisa, né? Logicamente, para conseguir medir, né? Como que tá a satisfação de cada um. Mas eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter uma cultura na empresa de aceitar e de gostar de ouvir feedback. E principalmente os feedbacks negativos. Tem muita empresa que, quando recebe feedback negativo, principalmente em mídia social, vai lá e detona o cliente, né? Vai lá e tem uma resposta assim, meu Deus, o
cliente que já estava desencantado, daí ele acaba com tudo. Mas eu acho que assim, as empresas têm que começar a gostar de ouvir feedback negativo, porque é o feedback negativo que nos mostra na cara o que tá errado. E aí, pra gente conseguir entender a fundo e transformar esse sentimento em número, a gente pode usar, por exemplo, uma pesquisa de NPS. Que essa pesquisa, ela vai medir como que tá a satisfação e a lealdade dos clientes. E aí, o que é legal em cima disso, né? Não adianta a gente ir lá, olhar como que tá a nossa base de clientes, aplicar uma pesquisa. Através dessa pesquisa de NPS, a gente consegue dividir e classificar os nossos clientes, né? Quem é que tá detrator, quem é que tá extremamente satisfeito, quem tá muito feliz e tá extremamente satisfeito e quem tá neutro, né? Quem tá, não tá, tá meio em cima do muro, assim. Não tô feliz, mas não tô triste, né? Não sou fiel, mas também não vou sair agora. O que é legal a gente entender? Que a gente precisa olhar para nossa base, classificar ela, entender como ela está nesse momento, a saúde dela, porque essa base, esses clientes aqui detratores que provavelmente os que estão virando churn mês a mês. Então, eu acho que para a gente entender e transformar esses sentimentos em números é através de pesquisa. A gente aplica uma pesquisa na nossa base, depois que as pessoas começam a responder, a gente começa a transformar esses sentimentos delas em números, né, em dados. E aí, o que a gente faz com esses dados? Bom, primeiro que na pesquisa de NPS a gente classifica os clientes em 3 etapas, em 3 tipos, né? Os detratores, os neutros e os promotores. Os detratores são aquelas pessoas que são os nossos churns mensais, né? São as pessoas que estão insatisfeitas e mensalmente estão saindo. Então, a gente tem que olhar muito para esses caras. Por quê? Porque ali a gente vai começar a identificar padrões de problemas. É ali que tá a nossa mina de ouro de saber onde estão as nossas falhas. Ótimo. Esses caras estão trazendo essa informação para nós. E aí, qual é a ação mais importante nesse momento? Eu apliquei uma pesquisa, eu sei que eu tenho uma fatia de clientes muito feliz, uma fatia que tá neutra e uma fatia que tá extremamente insatisfeita. Eu preciso colocar minha energia aqui, entender quais são os problemas mais latentes que estão acontecendo e a gente tem que ter ação em cima disso. Encontrar um padrão e ter uma ação. Encontrar um padrão e ter ação. Isso pra mim é o mais importante da pesquisa. Eu vou te dar um exemplo. Não foi numa pesquisa, porque tem outros... Né, foi um suporte. A gente tem a plataforma, né? A Academia de Talentos, e eu estava respondendo a alguns alunos e teve um aluno que ele me trouxe uma questão bem interessante. Ele tem um cliente que é o dono de um bar. E no final, daí ele tem um roteador lá fora. No final de semana as pessoas chegam no bar e começam a usar a internet. Só que daí a internet dele para cartão, essas coisas, para de funcionar, porque o roteador enche. Sim. E aí o cliente está ligando dizendo que a internet está ruim. Então olha só que interessante. Como que ele resolve esse problema? Com um novo produto. Exatamente. É um novo produto. Tu não resolve o problema indo lá no cliente, trocando os equipamentos. E o cliente não tem a consciência do porquê o problema dele exige um novo produto. Isso, ele tem que ter um... Pra o ideal seria... Eu cheguei e mandei a pergunta pro dono do provedor. Falei assim, cara, teu funcionário vem aqui falar comigo, trouxe uma situação, eu respondi ele, mas eu acho que tu tem que tem que desenhar um produto novo para bares que querem oferecer Wi-Fi para os teus clientes. É um serviço de corporativo, tu não vai resolver o problema do cliente e não vai cobrar dele. Exato. Né? Então, eu acho que... Tu vê o seguinte, esse cara, de certa forma, ele tá insatisfeito, tá infeliz. E o problema dele tem solução. Tem mas solução, se eu não identificar... mas a solução é um produto novo. Sim, é um produto novo. A solução, às vezes, é uma manutenção e, às vezes, é um produto novo, exatamente. Isso, pode ser uma troca, pode ser um aumento de banda, pode ser uma troca do plano, ou pode ser um plano que a gente não tem. Por isso é importante um setor não precisa ser setor de sucesso do cliente, mas o setor que está ali responsável por cuidar do cliente. Porque é esse setor que vai conseguir trazer esses dados para dentro da empresa, pegar esses dados e levar para uma reunião e falar assim, esse nível de problema aqui, abre chamado, vai lá resolver na casa do cliente. Esse problema aqui não adianta ir lá. Aqui é troca de equipamento, aqui é Wi-Fi, aqui é não sei o quê, é um produto novo. Então, essa inteligência em cima dos dados é muito importante que a empresa tenha. Então, eu acho que assim, pra gente conseguir olhar como está o nosso, a gente dono, acho que tá todo mundo sendo bem atendidos. Será? Através de uma pesquisa de NPS, a gente consegue já ter uma noção de como tá a saúde da nossa base. Muito bem. Quem quiser se aprofundar mais, né? Tem toda a linha de conteúdos da Cat também. Mas chegando pro final aqui, finalizando o nosso podcast, por que ter clientes felizes? Essa é a pergunta de milhões, né?
Matheus, eu acho que assim, ó, cliente feliz, ele é o segredo do sucesso de qualquer empresa. E principalmente de provedores, né? Porque são um serviço de assinatura. Por quê? Porque o cliente feliz, acontecem algumas coisas com ele. O cliente feliz, ele é fiel. O que é um cliente fiel? Cliente que não vai sair da tua base tão cedo, né? Enquanto ele estiver feliz, ele não vai se tornar um churn. E por que isso é importante? Ele não se tornar um churn? Porque para eu vender para um cliente novo, eu gasto 8 vezes mais do que manter o meu cliente na base. Então, a cada cliente que eu consigo segurar na minha base, eu, entre aspas, deixo de precisar vender para 8 pessoas, porque o resultado financeiro que eu tenho é o mesmo. Então, assim, beleza, o cliente feliz, ele é fiel, ele não me larga. Isso é uma das coisas mais legais que acontece. Segunda coisa, esse cara, ele se torna um fã da marca. O que um fã de uma marca faz? Ele fala bem, ele divulga, ele faz publicidade positiva para aquela marca. Então, tem outras pessoas que passam a comprar só por ver essa pessoa postando nas mídias sociais alguma coisa sobre aquela empresa, enfim. E o mais bacana disso tudo é, o cara, ele é fiel, então ele não sai. Eu deixo de precisar vender para outro só por reter ele ali. Ele tá fazendo publicidade de graça para mim positiva. Então, sabe aquele cliente que às vezes tá em dúvida? Putz, será que eu compro dessa empresa? Eu vou lá olhar a avaliação. Bah, olha aqui um monte de gente falando bem. Esse cara faz outras pessoas comprarem. E o cliente que é feliz, ele indica uma marca até 10 vezes em um ano. Então, é aí que pra mim é o maior... A maior coisa que acontece, assim, é uma mina de ouro mesmo. Por quê? Porque se aquele cliente tá feliz, ele vai ficar comigo e ele ainda vai me indicar para até 10 pessoas num período de um ano. E essas 10 pessoas podem comprar de mim, ficarem felizes também, indicar de novo, isso vira uma bola de abundância, assim, sabe? Que quanto mais clientes felizes tu tem... Nubank. Exatamente. Cresceu rapidamente. Desbancou os bancos. Exato. Então, assim, o cliente feliz, com certeza, pra mim, ele é o segredo do sucesso. E, pra gente finalizar, e as pessoas entenderem o que um cliente triste causa dentro de uma empresa, né? O cliente triste, que teve uma experiência ruim com o produto ou experiências negativas com os pontos de contato, ele se torna um churn muito rapidamente. Só que além dele se tornar um churn, ele vira... Ao contrário do advogado da marca, ele vira o cara que fica falando mal daquela marca. Por quê? Porque ele não ficou feliz. Ele foi lesado na cabeça dele. Você tá numa rodinha de amigos e alguém chegou novo na cidade. Você, onde é que tem uma internet boa? Daí um cara falou assim, tem aquele provedor. Você, não, cara, esquece. Exatamente. E olha só que legal. O cliente bom, ele indica até 10 vezes em um ano. E o cliente ruim, ele fala mal da tua marca até 22 vezes em um ano. Então, ele é tipo assim... Sim, ele... joga a marca exatamente, pra baixo. Ele fala mais mal do que bem. Estraga a marca. Exato. Então, assim, ele vai sair da tua base, ele vai se tornar um churn, então ele já te dá um prejuízo, né, logo de início. Ele fica falando mal da tua marca, todas as oportunidades que ele tem, então ele deixa de fazer outras pessoas comprarem, porque assim como o cara do feedback negativo fez o outro comprar, tu tá em dúvida de comprar o produto, entrou no Google, reclame aqui, aquela empresa tem feedbacks negativos, tu já, não vou por aqui. E por último... ele não te indica para ninguém, né? Então, aquela força que o cliente feliz traz para uma empresa, de trazer clientes muitas vezes prontos, porque o cliente, ele quer segurança, né? Sim. Se alguém falou para ele assim, vai por ali que ali é bom, o cliente não quer ficar pesquisando, fazendo orçamento, pedindo preço. Muitas vezes, uma venda de indicação é uma venda muito mais fácil. Então, o cliente triste, ele vai sair da tua empresa falando mal da tua marca. Por muitas vezes, ele pode queimar a tua marca, dependendo do estrago que ele faça, se ele é uma pessoa influente. E ele nunca vai te indicar pra ninguém. Então, pra mim, assim, o olhar das empresas hoje em dia tem que estar em fazer os clientes felizes. E entrando no mérito agora de fechamento, o que a gente tem que fazer, né? Na minha opinião, assim, pra gente conseguir ter muitos clientes felizes? A gente tem que cuidar muito do nosso time. Por quê? Porque é o nosso time, não é a gente donos que faz o cliente feliz. Então, eu preciso de um time feliz... porque um time feliz vai conseguir fazer o meu cliente feliz também. Isso é muito importante a gente pensar. Porque o foco do colaborador é fazer o cliente feliz. Só que o foco do dono da empresa tem que ser em fazer o colaborador dele feliz. Sim. Porque o colaborador triste não faz cliente feliz. Faz cliente feliz. Então, assim, o cliente feliz é o segredo do sucesso, sim. E pra gente conseguir isso, a gente tem que ter muito foco em fazer o nosso colaborador feliz também e treinar ele pra fazer o cliente feliz. Pra botar o cliente em primeiro lugar, tem que botar o colaborador em primeiro lugar. Exatamente. Muito bom. Então é isso. Ótimo, gostei. Muito obrigada pelo convite.
por ter Muito vindo. bom estar aqui com você. A gente quase não se vê, né? Quase não se vê. Olha só. Valeu, pessoal. Muito Obrigada, obrigado por ter participado de mais um Fibercast. Não esqueçam de botar aqui nos comentários o que vocês acharam, quem que a gente pode entrevistar e o assunto que vocês gostariam que a gente conversasse aqui no Fibercast. Vai ser um prazer receber o comentário de vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu, até mais.